Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária, aqui com um amigo de vocês, Mauro Negruni. Hoje a nossa conversa é sobre orçamento para a área tributária, para a área fiscal, inclusive pode ser utilizado para outras, essa pequena análise que eu vou fazer aqui com uma sugestão de raciocínio ela também pode ser feita para qualquer área, né? Por analogia, né? Então, esta é uma coluna gravada, então é importante que a gente também perceba que, sendo uma coluna gravada, a gente vai colocar as respostas aos comentários com algum delay, né? Com algum atraso, porque a gente vai veicular numa segunda-feira esta coluna e já a partir da publicação a gente já começa a monitorar os comentários, as sugestões, as críticas, as opiniões e a gente vai respondendo, vai curtindo, vai respeitando, especialmente isso, vai respeitando, porque muita gente inclusive coloca no blog alguns questionamentos, mas em outros casos coloca algumas opiniões, e opinião a gente respeita, né? Desde que ela seja colocada de forma educada, para usar uma palavra mais comum, né? Mas que ela seja respeitosa acima de tudo com outras pessoas e com outras entidades, não tem problema nenhum, a gente publica sempre os comentários, tanto aqui, a gente não oculta, desde que não tenha palavrão, xingamento e tudo mais, a gente mantém os comentários, assim como lá no blog também, né? Ou aqui no blog, porque na verdade aqui é o perfil do blog no Facebook, né? Me enrolei um pouco para explicar isso, mas na verdade assim, a ideia é, de forma respeitosa, a gente pode conversar sobre qualquer tema, por mais árido, por mais difícil que ele seja, tá bom? Então, vamos lá. Orçamento, vamos pegar assim, orçamento 2020, tá? Porque agora nós estamos aqui entre outubro e novembro, né? Época em que muitas empresas vão fazer orçamento para 2020. Então, vou usar 2020 como nosso exemplo e vou usar também o fisco federal, porque aí, como a gente tem muitas pessoas que assistem esses vídeos, a nossa coluna aqui, né, o vídeo das nossas colunas, aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, então eu vou usar a Receita Federal, até porque a gente também tem mais dados, e aí, a partir da Receita Federal, a gente pode criar, como eu disse, uma analogia para tratar de vários temas deste assunto do nosso orçamento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar o o plano anual de fiscalização da Receita. O plano plurianual é o plano de investimentos e metas do governo, né? O plano anual de fiscalização da Receita Federal do Brasil, e eu peguei os dados que saíram no plano de 2019, que os dados são referentes a 2018, e coloca 2019 como alvo, né? Então, assim, quais são as intenções da Receita Federal? Uma publicação da própria Receita, todo ano acontece, né? Especialmente, como é o plano de fiscalização, a Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal, que faz esse acompanhamento e divulga os dados e enfim, coloca os seus números. Então, eu vou partir dos números oficiais, até porque a Receita Federal tem que divulgar os números, né? Isso faz parte da publicização dos atos de governo. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns números que eu acho que são muito relevantes. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que é importante. Havia um tempo em que todo mundo, boa parte do empresariado, pensava que o auto de infração sempre poderia ser discutido, derrubado e assim por diante. Então, valia a pena, eventualmente, exagerar, abusar, como diz a própria Secretaria de
a Subsecretaria de Fiscalização, que diz que precisa coibir o planejamento tributário abusivo, então vamos tratar assim como abusivo, né? Então o que acontece? Olha o efeito que nós temos do tempo e também coincidentemente com o SPED, com toda a parte de digitalização que aconteceu dentro do âmbito da fiscalização e também do cumprimento das obrigações acessórias, né? Porque vale para o governo, mas vale para o contribuinte também. Então olha só, em 2010, os autos que eram derrubados era da ordem de 22,3%. Ou seja, quase um quarto, né? Ou quase um quinto era derrubado, né? Ou mais de um quinto era derrubado, ou quase um quarto era derrubado, né? Então isso aqui eu perdia, né? Isso aqui eu perdia, por quê? Porque depois do julgamento, seja no CARF, seja na justiça, seja, enfim, né? Isso lá em 2010. Aí em 2018, olha a diferença, olha o número. Eu tenho 0,21% de perda. 0,21%. Ou seja, praticamente eu não tenho mais perda. A Receita Federal não perde mais auto de infração. E nós estamos tratando isso por número e não por auto. Então, assim, eu dei um auto de 150 e recebi 50, eu tive um alto grau de perda. Né? Mas aqui é por valor lançado. Então, o valor lançado como crédito tributário para a Receita Federal do Brasil, quanto que ela perdeu após lançar o auto, seja em que esfera for, ela perdeu 0,21. Ou seja, praticamente não perdeu. Concordamos? Se a gente estivesse trabalhando, vamos pensar que não é a Receita Federal, vamos pensar que fosse na produção de bens. Eu tenho uma perda de 0,21, não é bom? Vamos imaginar que fosse um varejo. Esse negócio fosse um varejo. E no varejo eu tivesse uma perda de 0,21. 0,21 de perda de estoque, 0,21 de perda de... A perda global da empresa foi 0,21. Perda de ruptura de estoque no varejo, que gira aí em torno de 4, 5%. 0,21. É um baita número. É um baita número. Baita, né? Gaúcho é um baita número. Tá bom? Então, esse é o primeiro dado que a gente tem que ter. Bom, sabendo então que a Receita Federal do Brasil é muito eficaz naquilo quando ela descobre e cobra, então vamos partir para o segundo passo. Tá? Vamos partir para o segundo passo. Qual é a média então? Dos autos de infração? Quanto que é um auto na média? Assim como no varejo a gente tem o ticket médio, assim como na indústria a gente tem o valor da venda média, a venda média por vendedor, nós temos a venda média por metro quadrado, nós temos várias métricas, né, que se usa para fazer. Bom, uma das métricas que eu aproveitei para fazer aqui é o seguinte: em 2017, o ticket médio, ou o alto médio, né? Vou botar aqui, alto, em reais. Quanto que é o valor? Em 2017, 525 milhões. Esse é o ticket médio de 2017. Em 2018, o ticket médio passa para 540 milhões. O ticket, a média. Isso aqui é a média. Ou seja, é o alto médio, né? O alto de infração médio é 540. Vamos pegar com o número de 2018 e a gente vai ver que 540. Ou seja, quando a Receita pega alguém, a Receita Federal pega alguém, em teoria, ela vai poder fazer um auto de 540 milhões. É muito dinheiro, tá?
Mas, Mauro, de onde tu tirou isso? Olha, eu peguei o valor lançado em 2018 e dividi pelo número de autos, que tem caído. O número de autos que a Receita Federal tem está caindo. Por isso também no número anterior. O número de autos que antes era muito grande, agora ele tem diminuído. Por que ele tem diminuído? Porque a Receita tem fiscalizado menos? Acho que não, ela tem fiscalizado mais, mas ela está dando oportunidade da autorregularização, ela está mandando cartinha dizendo, olha, parece que tem um problema. Então, se tu não for contumaz nas práticas, é provável que tu caia num valor menor. Mas vamos pegar esse ticket aqui. Então, se eu tenho um ticket médio, né? Se eu tenho um alto médio da receita de 540 milhões, né? Aliás, desculpa, um alto médio de 540 mil, aqui não é milhões, aqui é mil, agora que eu me dei conta, certo? Aqui é mil, aqui também é mil, tá? O alto médio é 540 mil reais, né? E aqui em 2017 era 520 mil reais, né? 540 milhões, né? 10 altos já daria 5 bi, lá vai cacetada. Não é isso, né? Então, é 540 mil. Esses 540 mil, o que é? É o valor do alto médio, é o ticket médio. Só me enganei aqui no tamanho do número, tá? Mas são 540 mil. Então, a cada auto, eu teria, em média, 540 mil. Aí eu fico perguntando para vocês, até aqui. Quando vocês vão lá no board, né, na companhia, eu estou falando aqui para os contadores e administradores tributários corporativos, né? Vale também para os escritórios de contabilidade para colocar para o seu cliente. Esses números eles não mudam, né? O enfoque é um pouco diferente, mas os números, a análise em si, ela, com algumas adaptações, ela pode ser feita também para os escritórios de contabilidade tratar disso com seus clientes. Do tipo, olha, tu precisa melhorar lá o teu controle da apuração da perda da produção. Por quê? Porque isso impacta no imposto de renda. Se impacta no imposto de renda, tu tem alguma coisa que está acontecendo, o teu faturamento não bate, chega na hora de fazer FD, contribuições, PIS e COFINS não bate muito bem lá com as contribuições sociais, não bate muito bem com as notas fiscais eletrônicas, e aí para fazer a apuração precisa ajeitar os números, ajeitar, que eu quero dizer, é colocar eles de forma adequada, mas a emissão da nota já aconteceu, ou ao contrário, não pega tudo, né? Tem uns números que são esquisitos. Que tipo de controle está sendo feito lá na ponta? Então, porque muitas vezes não decorre de erro de sistema, decorre de erro de processo, decorre de erro de falta de informação, de falta de treinamento, de sistema insuficiente, né? Mas assim, muitas vezes é um conjunto de medidas que precisa ser tomado para que esta informação se torne menos relevante na empresa, ou seja, eu vou diminuir o risco. Tá? Mas vamos imaginar então 540 mil é o alto que eu posso ser autuado. Para algumas empresas que faturam 1 trilhão, pode ser que 540 mil seja pouco. Só que ela pode ter mais de um alto, pode ter, né? Aqui é a média, inclusive. Então, assim, esse número ele dá um balizador para todo mundo do tipo assim, olha, se eu fizer um projeto que vai minimizar um risco iminente que eu tenho na minha empresa, um risco conhecido, nem precisa ser iminente, mas um risco conhecido na empresa, e eu vou, em teoria, gastar menos do que 540 mil, já é uma boa justificativa para que eu tenha essa relação de custo-benefício. Ok? Por quê? Porque se eu botar 120 mil num projeto e esses 120 mil vão evitar que eu tenha um alto, pela média, é como assim, entrou um cliente na loja, né? Pegando varejo, entrou um cliente na loja.
Qual é a probabilidade dele comprar? Bom, a probabilidade dele comprar é uma. A probabilidade dele comprar... Qual é quanto ele vai gastar na loja? Olha, eu vou calcular pelo ticket médio. Se o meu ticket médio é R$ 50 e entrou 100 pessoas na minha loja, a probabilidade de eu faturar 5 mil reais, ela é razoável, porque se todo mundo comprar na média, então assim, a mesma coisa acontece aqui. Se eu tiver um alto, e esse alto ficar na média da Receita Federal, são 540 mil. Significa que se eu investir menos do que 540 mil, eu vou estar protegendo e é um bom investimento para minha empresa. Certo? Bom, tratamos então do percentual de ajuste, porque aqui nós estamos falando já de um número seguro, porque este número de 540 mil está atrelado àquele 0,21% de perda no judiciário, no CARF, enfim, nas instâncias superiores, nas instâncias de recurso ao auto de infração. Então, aqui nós já estamos tratando de um número bastante promissor. 540 é um número bastante adequado. 540 mil é um número bastante adequado, porque depois que a fiscalização autua, é o número que segue, porque eu tenho 0,21 de perda. Ok? Então, também já temos em memória o ticket médio. Bom, aí, qual foi o outro número que eu fui buscar? Esses números eles são derivados, né? Eu estou calculando aqui em que número pode chegar, com as minhas colinhas todas aqui, tá? Então, vamos pegar agora o seguinte. A arrecadação espontânea ou seja, aquilo que o próprio contribuinte resolveu pagar, né? Resolveu recolher, que é o termo mais adequado, em 2018 foi de 1,46 trilhão. Muito bem, 1,46 trilhão. Tá? Isso aqui é 1,6. Deixa eu botar um número bem bacana aqui. 1,46. Isso aqui é em reais. Ok? Este é o número de arrecadação espontânea. Agora vamos ver o seguinte. Comparativamente, ou atrelado a este número, derivado deste número, eu tenho 121 bilhões de alto. Então, a soma dos altos me dá 121 bilhões. Em 1,46 trilhão, isso representa, quero dar um destaque nesse número, 8,3%. Esses 8,3%, em teoria, eu deveria provisionar na minha contabilidade. Mauro, tu tá ficando maluco. Pode ser que sim. Me provem que sim. Se a arrecadação da minha empresa natural, normal, compôs os 1,46 trilhões, significa que a própria Receita arrecadou em altos que se mantiveram 121 bilhões, isso aqui é 2018, tá? Os números de 2019 a gente vai saber em 2020. 8,3 é o acréscimo que a Receita Federal do Brasil conseguiu colocar cobrando aqueles que não cumpriram. Ou seja, este número aqui de 1,46, na verdade, é 1,580 trilhão. Porque isso aqui está segregado de lá, mas isso aqui foi incorporado lá, porque está sendo
cobrado, então a arrecadação vai aumentar, porque essa aqui é a arrecadação total espontânea. Aqui não está o alto, aqui está o alto, separado. Então significa que a arrecadação total do governo federal através da Receita Federal do Brasil foi desta magnitude aqui, da soma dos dois. Mas eu, como contribuinte que pago um valor X, eu deveria provisionar 8,3 se eu estiver na média. Se eu sou um contribuinte médio, não médio em termos de valor, mas médio em termos de procedimentos. Eu uso em sala de aula um vídeo agora que foi um colega, inclusive, do mestrado, o Davis, que me mostrou esse vídeo, e eu tenho usado em sala de aula. Né? E esse vídeo, ele mostra o comportamento das pessoas, né? O efeito manada, eu faço aquilo que as outras pessoas fazem também. Então, tem um vídeo, inclusive, do macaquinho, aquele que, né, vai pegar uma banana, sei lá, uma fruta, e toda vez que alguém pega a banana, todo mundo leva uma pancada. Aí quando o macaquinho pega, todo mundo leva uma pancada. Aí quando alguém vai pegar a banana, todos os outros macacos não pega, porque eles aprenderam que toda vez que pega a banana, leva uma pancada. Aí o que acontece? Tu vai tirando os macaquinhos e vai colocando novos macaquinhos. E aqueles novos macaquinhos, eles vão vão assimilando o comportamento, porque essa cultura de fazer tudo igual vai se manifestando. Bom, então assim, há uma continuidade disso. Então, o que acontece? Se eu estou na média e se eu faço igual a todos os outros contribuintes, significa que eu estou sujeito a 8,3% de autodifração. Não, mas é que, Mauro, aqui na nossa empresa a gente faz diferente, a gente aumenta a segurança fiscal. Parabéns, parabéns. Então talvez tu já esteja fazendo alguma coisa diferente dos 8,3 que não estão fazendo diferente e que, portanto, ao recolher os tributos, deveria provisionar 8,3. Outro dia, até em sala de aula, alguém me perguntou isso, mas quanto que é este número? E na hora eu não sabia responder. Agora eu guardei aqui para 2018, depois em 2020, para 2019 eu vou calcular de novo. Mas para 2018 o número mágico é 8,3. Este é o valor de arrecadação por alto em cima da arrecadação espontânea. Bom, para a gente fechar a ideia aqui, e aí todos vocês sabem fazer contas, né? A grande maioria que assiste essa coluna são contadores, né? Sabem fazer contas. Os advogados que assistem sabem fazer conta, outras tantas profissões, todo mundo sabe fazer conta, ninguém está proibido de saber fazer conta, né? Mas assim, a conta direta é o seguinte, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Se a minha empresa fatura 150 milhões, ou pretende faturar 150 milhões de faturamento, em 2020, significa que, vamos chutar aqui, para não errar, que 1/3, 33%, é tributo, porque a nossa carga tributária gira em torno de 36%. Mas como a gente tem empresas que, né, tem cargas tributárias diferentes, vamos colocar 33%, que é para não errar. E para ficar um número fácil para eu calcular, claro. Aqui não é ao vivo, mas eu estou calculando aqui, gravando em tempo de voo, sem edição, sem nada. Então, são 50 milhões, vai? 1/3. 1/3 é tributo. Então, se eu faturar 150 milhões, 50 milhões vai para o fisco, de forma espontânea. Bom, mas o fisco ainda pode me pegar, seja lá pelo que for, eu poderia ainda ter 8,3 de alto. Concordamos? Um alto, em teoria, ou ele é 540 mil, porque é o ticket médio da Receita Federal, ou ele é 8,3, o que daria 4,9
4,15, né? 4.150.000. Tá? Este seria o número mágico. Ou seja, em 2020, se a minha empresa fatura 150 milhões, se ela for uma empresa normal, dentro da linha normal de tributação, para efeitos federais exclusivamente, eu teria, em 2020, faturando 150 milhões, eu teria, teoricamente, o risco de pagar um alto de 4.150.000. Com nível de efetividade de tirar isso aqui, ou seja, vou tirar 0,21, ou seja, a probabilidade de 99, se eu tiver um problema, 99,79% de chance de pagar isto aqui, caso eu consiga derrubar também a média, porque a média vale a meu favor e vale contra, né? Ou vale contra e a meu favor neste caso aqui. Então eu não vou pagar os 4.150.000. Eu vou pagar, porque eu vou conseguir derrubar 0,21 do alto. Ah, pode ser que eu consiga derrubar todo o alto. Mas isso é futurologia, e futurologia eu não estou afim de fazer aqui. Eu estou afim de fazer com o efeito matemático. Então eu estou mostrando para vocês um argumento para vocês chegarem na frente do CIO da empresa, né? do CEO da empresa, né? E colocar o CFO, enfim, né? E colocar o seguinte: olha, meu amigo, em 2020 nós estamos planejando faturar X milhões. E o Mauro Negruni está dizendo que 1/3 disso é recolhimento de tributo. Ah, aliás, a gente tinha que fazer assim, né? Recolhimento de tributo. Às vezes é bom, às vezes é ruim, depende do retorno. Mas isso não interessa aqui pra gente nessa coluna, muito menos quero entrar nessa celeuma. Então eu vou recolher dos meus 150 milhões que eu faturei, os 50 milhões vira tributo. Se 150 milhões vira tributo, se 50 milhões vira tributo, 4,1 vai virar, pode virar auto de infração. E aí, qualquer coisa que eu faça no orçamento do tributário abaixo deste número, eu estou bem. E aí, voltamos àquela questão. Se 540.000, que é meu número mágico do ticket médio, qualquer investimento que eu faça para evitar os 540.000 também está valendo. Concordamos? Qualquer valor que eu botar. Se eu botar 600 mil para evitar 540, eu estou fazendo um péssimo negócio. Não há nenhum empresário no mundo, nenhum administrador financeiro no mundo que vai querer colocar 540 para evitar botar 600 para evitar 540. Agora, se eu botar 300, se eu botar 20, se eu botar 2, se eu botar 150 para evitar 540.000, eu estou fazendo um ato de proteção ao negócio da empresa. Estou fazendo uma proteção. Claro que eventualmente não se consegue fazer tudo, né? Porque aí eu tenho 30 projetos para fazer. Ou eu tenho 10 projetos para fazer. Tá? Eu tenho 30 problemas, mas eu já vou escolher os 10 mais críticos. Bom, os 10 mais críticos vão me custar... Se eu tenho 10, para cada auto eu vou ter aqui uma probabilidade de 5 milhões. Puxa, então minha probabilidade de 10 é 5,4 milhões. Então está abaixo dos 450. Então se eu gastar, vamos supor, nesses 10 projetos, 300 mil reais, porque eu estou pegando esse número, é um número que eu tirei da minha cabeça aqui, 300 mil reais, e em 10 eu vou gastar 3 milhões. Então eu vou gastar 3 milhões para evitar 540 milhões, ele está ainda abaixo dos 4,5, dos 4,1, e ele ainda está abaixo dos 5 milhões. Então eu boto 3 para evitar 5,4. É isso. É transformar o sentimento que se tem em matemática.
Foi isso que eu tentei fazer aqui, transformar esse sentimento de risco em matemática, usando os números da Receita Federal do Brasil. Ufa! Tá bem, meus amigos? O que vocês acharam dessa coluna de hoje? Uma coluna gravada, né? Mas que eu acho que é muito importante, quis falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é muito importante para quem vai fazer o orçamento agora, já para 2020, né? Por isso que eu até usei aqui 2020 como nosso parâmetro. Gente, uma semana maravilhosa para vocês, de muita saúde, de muita prosperidade, de muita sabedoria e, sobretudo, de muito respeito ao outro, né? Muito respeito a outra pessoa, né? Acho que isso é bastante importante e também é uma forma da gente manter as boas relações, né? Evitar as relações menos caras para nós, mas de qualquer forma garantindo o direito de que todos possam se manifestar de forma ordenada, de forma tranquila, de forma democrática, né? Porque a gente às vezes quer que o outro fale aquilo que a gente quer ouvir, e aí é muito complicado. Muita, muita, muita saúde, um beijo e até a próxima coluna gravada, como esta, ou a coluna ao vivo, como a gente faz sempre às segundas-feiras, às 18h45. Beijo no coração de vocês e até a próxima!